Boa noite, tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus Cristo. Gostaria de deixar uma breve palavra com vocês que se encontra no livro de João, uma palavra simples que tem falado ao meu coração. Se encontra no livro de João, capítulo 1 e versículo 45. Diz assim: Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, eu te vi estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: porque te disse, vi debaixo da figueira, crê? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe: na verdade vos digo, que daqui em diante vereis os céus abertos e anjos de Deus subirem e descendo sobre o Filho do Homem. Amém, irmãos? Natanael, ele foi chamado para ser um dos seguidores, discípulos, apóstolos de Jesus, o Filipe. E interessante que Filipe falou assim: vamos lá, achei aquele a quem os profetas falaram, a quem Moisés escreveu. E ele falou assim: mas de onde? Jesus de Nazaré. Então ele falou assim: mas pode vir coisa boa de Nazaré? Isso me traz à memória, eu já tive a oportunidade, creio que vocês também já tiveram essa oportunidade, muitas vezes de pregar o Evangelho para umas pessoas que, por um momento ou outro, se desviaram da fé. Essas pessoas muitas vezes saíram machucadas por determinada liderança que, ao invés de apontar um destino, essas lideranças muitas vezes colocaram cargas e sobrecargas na vida dessas pessoas. E essas pessoas, até bem intencionadas, tentando fazer algo que aparentemente era para o reino de Deus, mas muitas vezes fazendo o que era para o homem, fazendo para que pudesse ser notado pela liderança. A palavra de Deus, nós devemos estar usando ela para apontar o caminho. Uma pessoa muitas vezes ferida vai usar a palavra de Deus para se defender. Então muitas vezes a pessoa pode vir alguma coisa daquele local. Eu já estive lá, não me acrescentou nada, não somou nada na minha vida. Só perdi meu tempo, só tirou de mim os meus prazeres, ou vice-versa. Então pode vir alguma coisa de lá? Interessante que Natanael falou: pode vir alguma coisa de boa de Nazaré? Nazaré é uma das menores cidades, não podia vir nada. Então minha pergunta é: pode vir alguma coisa boa da sua cidade, do seu estado, da sua rua, da sua casa? O mundo vai dizer que sempre não vai haver, que você é limitado, você é fracassado, você não consegue, você não tem estudo, você não tem força suficiente para romper, você não tem força suficiente para poder se agarrar em Cristo, para que Cristo possa te libertar desse vício, desse álcool, ou seja lá qual é a situação que você está passando. Mas creia na palavra de Deus, que Deus fala que Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que a gente fosse o quê? Santos e irrepreensíveis nele perante o mundo. Então muitas vezes a pessoa pode dizer, fala assim: pode vir alguma coisa dessa rua, de você, daquele local. A palavra de Deus fala que nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Se você acredita verdadeiramente nessa palavra, embora você esteja machucado, ferido, ou até mesmo pensando em desviar, sair do caminho, creia em que Deus chamou você. E dentro de você há algo mais precioso que não tem nessa terra, chamado Espírito Santo de Deus. Então, embora a circunstância, os nossos olhos físicos não conseguem enxergar aquilo que nós estamos passando pelo momento, porque
A gente muitas vezes quer que as coisas aconteçam na mesma velocidade que a gente está enxergando aqui. Passando por dificuldade, eu quero amanhã provisão. Estou passando por enfermidade, eu quero amanhã cura, mas Deus, ele vive no contexto de eternidade. O que é eternidade? Não tem passado, nem presente, nem futuro. Então, que nós possamos para nós ser 1 minuto, 1 hora, 2 horas, um dia, para Deus isso não existe. Então, que muitas vezes nós achamos e pensamos que está demorando para nós, para Deus ainda não passou em fração de segundo. Então, basta eu e você perseverar. Por quê? Jesus disse: o reino dos céus, muitos dirão, estão aqui, outros dirão, estão ali. Eu, porém, vos digo: o reino dos céus está dentro de vós. Mesmo que você ainda não acredite ao ponto de manifestar esse reino, essa tem que ser uma verdade dentro de você, porque as Escrituras falam a seu respeito. E o que tem acontecido nesses últimos dias é o diabo tentando apagar essa identidade, querendo apagar essa verdade que há dentro de você. Quando eu vou para as Escrituras, eu vou para o batismo de Jesus, a qual Jesus foi batizado por João Batista. O cenário ali, a Bíblia narra que houve-se uma pomba, desceu sobre a vida de Jesus, e os céus se abriram e uma voz audível disse: Eis, esse é meu filho amado, a quem me comprazo. Então alguns escutaram essa voz, outros escutaram como um barulho de um trovão. Mas o importante é que essa voz ela saiu, ela foi uma voz audível. Alguns versículos depois, a palavra de Deus fala que o Espírito do Senhor pegou Jesus para ser tentado no deserto. Interessante que o que me chama a atenção naquela tentação a qual Jesus passou no deserto não é a manifestação de poder, ao qual transformar as pedras em pão. Não é a manifestação de dizer: olha, se você cair daqui, anjos virão a seu respeito para te proteger, isso e aquilo. Não. Todo o início da frase, o diabo, ele sempre diz: se tu és filho de Deus, faz isso. Se tu és filho de Deus, faz aquilo. Mas quando nós recuamos algum versículo, nós lemos que não foi dizendo assim: talvez esse é o meu filho. Não. A voz era afirmativa: este é o meu filho amado. Então Jesus, ele tinha e ele tem essa certeza, essa convicção que ele era filho de Deus. Então o diabo, ele tentando trabalhar, querendo trazer confusão nessa identidade, dizendo: se tu és filho de Deus, faz isso. Só que Jesus, na sua extrema sabedoria, na sua extrema convicção de quem ele era, Jesus não precisou de provar nada para ele. Jesus nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai dos lábios de Deus. Então muitas vezes, irmãos, nós queremos e nós até esforçamos para tentar mostrar algo para alguém, sendo que a gente devemos ser apenas a gente mesmo, seres humanos, a qual vamos errar, a qual nós vamos acertar. Hoje nós estamos bem, amanhã nós vamos estar enfermos, e amanhã nós vamos estar por luta, depois nós vamos estar celebrando as vitórias. A nossa vida, ela é assim, altos e baixos. Então não se importa se alguém disse para você: você não tem esse talento para ministrar, você não tem esse talento para cantar, você não tem esse talento para evangelizar. As pessoas vão dizer muitas coisas, mas a minha pergunta é: o que Jesus fala a seu respeito? As pessoas podem dizer: por acaso pode vir alguma coisa de Nazaré? Mas o Espírito brada dentro de você: eis que te chamei no ventre das tuas mães para ser profeta sobre as nações. Então você deve acreditar em quem te formou, em quem te gerou. As opiniões em volta, ela não pode ser como base para a sua vida, porque o que tem que ser base para a minha e para a sua vida é Jesus. Então é interessante que nessa conversa a qual Filipe tem com Natanael, Filipe, ele não usou nenhum argumento teológico, não tentou justificar, nem pregar o Velho Testamento. Filipe só falou uma simples palavra com ele: olha, esse é Jesus, a quem os profetas, a quem Moisés falou a respeito dele. Mas por acaso pode vir uma coisa de lá? Olha, se você está acreditando ou não, vem ver. Então, ou seja, vem ver, vem sentir aquilo que eu estou passando, vivendo no Evangelho.
Vem e vê aquilo que eu estou manifestando, aquilo que eu estou ministrando do amor de Cristo para as pessoas. Vem e vê. Natanael chega próximo de Jesus. Jesus disse: eis aí um verdadeiro israelita a quem não há engano, a quem não há dolo. Então Natanael fala: mas por acaso você me conhece de algum lugar? Então Jesus fala assim: eis que te vi sentados debaixo de uma figueira. Interessante que Jesus ele faz uma revelação para Natanael, a qual trouxe um grande impacto na vida dele, dizendo, ele afirmando: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Para um israelita afirmar que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus vivo, era algo tipo assim, de muita convicção. Então ele faz essa afirmativa e Jesus fala assim: só porque eu te revelei que eu te vi sentado debaixo da figueira, aí você crê em mim? Interessante que aqui tem dois parâmetros que nós podemos aprender sobre isso. Existe dois grupos de pessoas. Existe um grupo de pessoas estudiosos que acreditam que Natanael ele passou por aquele mesmo processo a qual Jesus passou quando era mais novo. Só que Jesus ele saiu, foi para o Egito. Aquele período quando Herodes veio matar todas as crianças. Há quem diz que Natanael também passou por esse período a qual sua mãe colocou debaixo da figueira escondido. Mas na tradição judaica também tem a possibilidade de que um judeu ele sentava debaixo da figueira para fazer o seu devocional, para ter o seu momento com Deus. Então aqui nós temos dois parâmetros. Não importa seja qual ele for, a qual alguém te colocou debaixo de uma figueira para te proteger, mas Deus te vê. Não importa a situação que você está vivendo, a qual, como diz o Asaf, aos meus pés quase se desviaram, mas Deus te vê, Deus vê a sua necessidade, a sua fraqueza. E é nessa fraqueza que Deus te fortalece. É porque quando eu estou fraco, aí que Ele me fortalece. Mas eu estou no momento debaixo da figueira fazendo o meu devocional. Eu estou tendo o meu momento de comunhão com Deus. Aquela teologia do quarto, a qual eu costumo dizer, a teologia do quarto, onde nós não aprendemos na sala de aula e nem aprendemos com outras pessoas, mas nós aprendemos diretamente com o Altíssimo. Eu estou ali no meu devocional, estou ali tendo o meu momento com Deus, mas eu não consigo sentir, não consigo entender muitas coisas, mas Deus também te vê nesse momento. A gente tem um certo mau hábito de poder querer sentir algo para poder a existência de Deus ser uma verdade na nossa vida. Mesmo eu ou você sentindo ou não, Deus está aqui. Deus Emanuel, Deus conosco. Então Deus ele está aqui agora, nesse exato momento que eu estou gravando esse vídeo e nesse exato momento que você está escutando. Deus está aí. Tem que ser uma verdade, uma convicção na sua vida. Interessante que quando Jesus ele faz essa revelação para Natanael, Jesus ele falou de uma forma simples. A palavra de Deus fala que Jesus, olha, eu te vi sentado. Isso me traz um aprendizado que muitas pessoas, homens e mulheres de Deus, muitas vezes entregam uma palavra direcionada de Deus para as nossas vidas, para o nosso coração, onde ela não precisou de rodar, não precisou de se fatiar, não precisou de falar em estranho, não precisou de fazer nada. Veio de uma forma simples, mas de uma forma direta. Muitas vezes nós mistificamos as ações para que aquela palavra realmente foi de Deus, porque olha, veja como fulano vem marchando, mas nós esquecemos que Deus trabalha da forma dele, é na simplicidade. Nós muitas vezes queremos criar um método, um parâmetro, e queremos colocar o Criador do Universo, que criou tudo com o poder da sua palavra, dentro de uma caixa dizendo, tem que ser dessa forma, para que Deus possa manifestar a palavra dele. Irmãos, não é assim. Deus, Ele usa da maneira que Ele quer e da forma como Ele quer, seja de uma forma chegando, marchando no poder, e chega também numa forma de uma palavra tranquila, mansa, ou até mesmo num abraço, mas aquele abraço que vem direto do alto e traz um conforto e impacta a sua vida. E Jesus fala com ele, olha, se você vir até a mim, caminhar comigo, coisas maiores você verá.
Você verá os céus abertos e anjos descendo e subindo. Grandes coisas do Senhor. Ou seja, se você for impactado com essa revelação, então, se você me acompanhar, se você me seguir, você vai ver coisas maiores, que aí sim, Jacó estava fugindo de seu irmão. Jacó falou assim: olha, se o Senhor me proteger nessa caminhada, se o Senhor me proteger nessa viagem, eu farei uma aliança com o Senhor. E Jacó, a palavra de Deus fala que ele deitou e dormiu. E ele teve um sonho, que ele via anjos descendo e subindo em uma escada. Por que uma escada? Porque ali ainda não tinha manifestado Cristo. Hoje, os anjos estão descendo e subindo sobre a minha vida e sobre a sua vida, porque Cristo em vós é a esperança da glória de Deus. Cristo está em mim, está em você. Os ensinamentos dele estão em mim, está em você. Então eu acredito e eu tenho essa convicção que anjos do céu estão descendo e subindo todas as vezes quando nós manifestamos o poder, manifestamos o reino de Deus. Quando nós estamos orando, quando nós estamos tendo o nosso devocional, quando nós estamos no trabalho, quando nós estamos fazendo a nossa caminhada, ou seja qualquer atividade, tem anjos descendo e subindo. A minha pergunta é: tem anjos descendo do céu, trazendo o seu conforto, trazendo a sua vitória, trazendo o seu alívio para a sua alma? Mas também tem anjos do céu saindo da terra e levando um prognóstico meu e seu para o céu. Então, se tem anjos descendo do céu, trazendo algo sobrenatural para a nossa vida, eu também acredito que tem anjos subindo, levando o meu e o seu testemunho. Como assim? Veja que quando os anjos, os filhos de Deus, estavam reunidos e o diabo, Satanás chegou no meio daquela sala, e Deus falou assim: de onde tu vem? Vim de rodear a terra. E Deus começa a falar assim: viste meu servo Jó, a qual é homem íntegro, reto, dá bom testemunho. Então Deus tinha o testemunho de Jó. Então eu te pergunto, qual está sendo o nosso testemunho nesses últimos dias? Porque a palavra do Senhor fala que aos fins dos tempos o amor de muitos iriam se esfriar. Como está sendo o seu testemunho nesses últimos dias? Um testemunho de pai, ou um testemunho de filho, ou um testemunho de esposa, ou um testemunho de vó, de vô, um testemunho de filho de Deus? Será que realmente as nossas ações, a minha e as suas ações, estão manifestando o reino dos céus? Porque existe dois reinos, o dos céus e o reino das trevas. Se as minhas ações e as suas ações não estiverem manifestando o reino dos céus, automaticamente nós estamos manifestando o reino das trevas. Que isso tem que ser um ponto de reflexão nas nossas vidas. Assim como anjos desciam e subiam sobre a vida de Jesus, tem anjos descendo e subindo sobre a minha e a sua vida. Por quê? Porque nós estamos em Cristo. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, se Cristo está dentro de mim, se Cristo é uma verdade dentro de mim, então aquele elo que foi quebrado com Adão e Eva, esse elo ele foi restaurado, essa aliança foi restaurada através de Cristo Jesus. Então a gente não vai ver mais anjos descendo e subindo sobre a escada. A gente vai ver anjos descendo e subindo sobre os filhos de Deus. Então que essa palavra fique ao seu coração. Como os anjos do céu estão subindo e descendo. E como eu estou manifestando o reino de Deus. Como está sendo o meu testemunho. E ele vem manifestar a glória e o poder dele na minha vida. E que eu venha diminuir. Assim eu te deixo essa palavra no seu coração. Que você tenha uma boa noite, ou uma boa tarde, ou um bom dia. Que Jesus possa realmente manifestar o amor dele sobre a sua vida. Gravei esse vídeo no hotel, gostou aqui em João Molevade. Tem um cabidezinho lá atrás. Espero que o áudio esteja bom, porque estou perto de uma avenida. Mas eu quis compartilhar essa mensagem com vocês. Deus abençoe. Fique com Deus. Até a próxima.